Meus irmãos, eu vou estar ministrando uma porção da palavra de Deus. Depois nós vamos ouvir testemunho que edifica a gente, que abençoa a vida da gente e que estimula a nossa fé. Eu trouxe para vocês hoje um exemplo de homem que temeu ao Senhor. Primeiramente, eu quero dizer a todos que já sabem, e quero até dizer sobre a minha opinião sobre isso. Jó, alguém diz que é uma figura histórica, outros diz que foi uma personalidade real. Alguns citam que foi Moisés que escreveu, outros dizem que não foi Moisés. Da mesma forma, a carta aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, outros falam que foi Apolo. Talvez alguém possa até dizer que é uma convicção cega ou é uma ignorância teológica. Eu muito pouco me importo sobre quem escreveu o livro de Jó e quem escreveu a epístola aos Hebreus. Eu acredito que o que está aqui é algo da parte de Deus. É Deus quem é o autor. E o Espírito Santo é o que inspirou. E o importante é que Jesus é que sempre deu testemunho da palavra de Deus. Se Deus é o autor, o Espírito Santo inspirou e Jesus deu testemunha, para mim importa muito pouco quem é o escritor. A palavra de Deus, ela é real. Então o livro de Jó, ele nos deixa algo muito impressionante. Ele é extremamente profundo, tanto no contexto histórico, no contexto teológico, no contexto testemunhal, no contexto de comportamento. O livro de Jó é algo sublime. E dentro desse texto, de certa forma, todos nós cristãos, nós devemos entender que é necessário que nós demos verdadeiro testemunho e que sejamos exemplos, tanto para os novos convertidos, os recém-batizados e os descrentes incrédulos, e especialmente as crianças, adolescentes e as pessoas mais jovens. Nós devemos ser exemplo para que o nome de Deus seja glorificado através do nosso testemunho. Vocês se lembram daquela mulher que deu a oferta e Jesus deu testemunho a ela? Aquela mulher que derramou o perfume nos pés de Jesus, Jesus fez referência, dizendo: aonde esta palavra for pregada, esse testemunho será para edificação. Então, enquanto aqui vivermos, e depois que partirmos para a eternidade, é razoável, é importante, é inteligente, é de bom ouvides nós darmos bom testemunho e ser exemplo para as pessoas que estão perto de nós, principalmente, ou aqueles que não são crentes. Nosso exemplo maior é Jesus Cristo. É ou não é? É o máximo de todos os exemplos. É Jesus. Sem dúvida, nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus. É o que disse Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 14.
Jesus é o meu alvo, e também Hebreus capítulo 12 e o verso 1, ele deva ser a nossa inspiração, ele deve ser a nossa imitação, ele deve ser o ponto principal que nós devemos olhar. Se nós olharmos e tê-lo como nosso exemplo, não vamos escandalizar se porventura algum crente der mau exemplo. Além disso, não existe nada mais, até parece que estou exagerando, mas não existe mesmo, nada mais para dar prejuízo para a igreja de Cristo, para o corpo do Senhor, quando um crente, e ainda pior, quando um líder, ele causa escândalo, ele sofre uma queda, ele dá um mau testemunho. Tanto é que em Provérbios capítulo 25 e o verso 26, diz que é como o turvar de uma fonte de um rio cristalino. Lá está, como a fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Vocês estão vendo? O mau testemunho de um justo, a queda dele, quando ele provoca um escândalo, é como uma fonte ou manancial polui ou torna-se turvo. Imagina para quem quer beber de uma água limpa, depois de andar, e ele descobre que aquela água, o barranco a sujou, ou um animal a poluiu. Como é triste, como é decepcionante. Então, meus irmãos, tenhamos como exemplo, que Jó, se não servir para mais nada, mas que esse seja o teor principal, assim como ele foi tomado como testemunha pelo próprio Deus, no verso 8, observaste lá, Satanás, viste lá o meu servo Jó, como ele é temente a mim, que o Senhor possa tomar qualquer um de nós diante do diabo e dizer: Satanás, viste lá o meu servo fulano, como ele é temente a mim. Isso honra a Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus. Isso é bom para a igreja, é bom para o ministério, quando um crente, ele é exemplo. E eu já ouvi alguém dizer: ele é gente boa, pode confiar. Há poucos tempos eu falei isso aqui e repito. Um pastor recomendou um obreiro para nós, e depois de mandar o documento, ele falou comigo pessoalmente: este homem, pastor, se ele vender um carro velho e dizer que o motor está bom, o senhor pode acreditar que o motor está bom. Se porventura o senhor der uma faca para ele e virar as costas para ele, o senhor pode ficar tranquilo que ele não vai te punhalar pelas costas. Será que nós podemos ter várias pessoas, ou temos todos nós aqui, que alguém possa dar testemunho de que se vender um carro velho, o motor está bom? Se vender um cavalo, o bicho é bom? Uma vez venderam um cavalo para o meu pai. Não é o cavalo do meu pai, é um cavalo que venderam para o meu pai. Aí meu pai precisava, muito sábio, ele era bom de negócio. A pessoa tentou vender, vendeu o cavalo, e quando foi tirar o arreio, tinha um sabugo debaixo do arreio, ferrando as costas do cavalo, para que ele andasse muito e fosse bem esperto. Na medida que você sentava no arreio, o bicho saía correndo, mas era o sabugo, mas na realidade era um cavalo muito mau e muito ruim. Não precisamos de maneira nenhuma, irmão, ficar com medo, porque o Senhor nos ajudará a ser luz nesse mundo e sal nessa terra, e ser testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro sim, irmão, Deus mesmo recomendou Jó, deu testemunho. E agora vejamos bem,
devemos buscar uma vida íntegra, independente da minha idade, da minha posição na igreja, na cidade, recurso ou não, eu tenho que ser uma pessoa íntegra. Você se lembra que em Gênesis capítulo 17, tem muito tempo que eu tomo isso como exemplo, sem citar para ninguém, só lendo. Isso fala alto para mim. Abraão, homem de 90 anos, 100 anos, Deus recomendou, advertiu e pediu: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Cada vez que eu me envelheço, eu fico com mais medo, o medo sadio. Cada vez que eu me envelheço e os anos de ministério passam, eu fico extremamente arisco, preocupado, porque muitos idosos dão-se ao prazer de dizer que estão velhos e já estão caducando, fazem coisas erradas. Uma vez o Senhor disse para mim: meu servo, até das suas folgas eu vou requerer o tempo que você tiver de folga. Até do momento que você estiver pescando na beira do rio, eu vou requerer de você o tempo que você está lá. Deus falou comigo. Falei: Deus, na beira do rio eu posso ir, mas pescar eu já me decepcionei, porque sou ruim demais para tirar um peixe do rio. Mas até mesmo nas nossas folgas, férias, descanso, passeio, até mesmo Deus requer do justo o tempo, porque nós devemos dar testemunho. Você pode dizer amém? Testemunho. Agora vejamos bem. Olha aqui que diz aqui, vou ler aqui para reto, temente e desvia-se do mal. Aqui no verso 8, está dizendo assim: reto, temente a Deus, sincero melhor, sincero, reto e temente. Aqui diz assim: reto, temente e sincero e desvia-se do mal. Reto, temente, sincero, fiel, com fidelidade, na nossa língua é praticamente tudo igual. Eu sou bastante raso nessas questões. Agora, dentro do contexto bíblico, da raiz bíblica, nós sabemos que existe pesos diferentes em cada palavra dessa. Mas antes eu quero te convidar para nós lermos o Salmo 15. Eu li esse salmo numa das terça-feira passada. Vocês se lembram? Salmo 15, na tela, por favor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhum réprobo contra o seu próximo, e cujos olhos, o réprobo é desprezado, mas honra e teme ao Senhor. Aquele que jura em fazer um compromisso, ou aqueles que faz um compromisso, ainda que toma prejuízo, ele não muda, ele permanece honrando o compromisso. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Promessa para o tabernáculo lá de cima, promessa para o tabernáculo aqui embaixo, e promessa para ser uma pessoa próspera e abençoada. Amém?
Nós sabemos, irmãos, que a gente paga um preço alto, não está fácil. A gente paga um preço alto para ter uma vida íntegra, honesta, sincera, verdadeira, nesse mundo em que aqueles que dizem ser homem de Deus, serem crentes, aqueles que se dizem ser evangélico, hoje já não estão pautando com integridade e pureza de coração. Existem muitas mentiras no nosso meio, existem muitas pessoas dando mau testemunho ou aceitando peita contra o inocente. Existem muitas pessoas em nosso meio que estão mentindo, dando dinheiro com juros exorbitantes, com usura. Pessoas, eu conheço e ouve a gente, alguns sentados na igreja, no templo aqui, e alguns até fazem parte do ministério, empresta dinheiro a 4%, 5%, 6%, 7%, tem até 10%. Aí a pessoa diz, mas tem quem pega. Aí você está explorando o irmão no momento em que ele está vulnerável. Eu conheci, não está mais no nosso meio porque morreu, adquiriu muitos imóveis de pessoas que estavam em situação crítica. Vale 50, mas eu vendo por 25 porque eu tenho que operar meu filho, eu tenho que operar minha esposa, ele não, o médico. Vale tanto esse carro, mas eu estou em aperto, senão eu perco a minha casa, e eu vendo por tanto. Como crente, você não deve comprar qualquer objeto numa situação dessa. Mas ele está precisando, se ele não vender para mim, ele vende para outro. Deixa a maldição sobre o outro, mas que não caia sobre a sua vida. Tá? Entre nós havia um homem que comprou vários imóveis dessa situação. Um deles ele veio pedir oração dizendo, pastor, eu estou indo em tal lugar, porque eu sei de um imóvel em que a pessoa está devendo o imposto dele, está devendo para fulano, e eu vou lá, e vou dizer para ele que eu pago tanto. Só que tem imóveis que é dele, e que há mais de 10 anos está fechado. Eu sei, e tem uma maldição em cima, que tudo que abre ali não prospera. Já vi muitas pessoas em vida adquirir muitas coisas de forma desonesta, de forma aproveitadora. 20 anos fazendo isso, e antes de morrer, com 1 ano, perde praticamente tudo que adquiriu. Tudo. E especialmente obreiro. Já vi obreiro usurpar dos bens da igreja, fazer corrupção com as coisas da igreja, e vai adquirindo isso, adquirindo aquilo, e de repente chega o fim da vida, e essa pessoa dependeu de favor dos outros, e até para ser sepultado, precisou que alguém fizesse caridade. Pastor, o senhor está pesado. Eu tenho 73 anos, não sei tudo, mas 42 anos eu não vi tudo, mas hoje nada me faz ficar estupendo. Fulano caiu. Cicrano. Eu não estou duvidando de quase nada. Porém, há justo nessa terra. Tem homens que temem ao Senhor. Tem pessoas cujas mãos são limpas.
pode levantar para cima que não tem mancha de roubo, nem de sangue, nem de corrupção, nem de impureza, como disse Paulo. Levanta a mão santa para cima. Não é que somos melhor do que os outros, é porque nós tomamos cuidado aonde pisamos e também o que fazemos, porque diante do Senhor nós estamos e Ele um dia vai exigir conta de todas as coisas. Deixa eu seguir. Aí eu escrevi aqui, e alguém sempre diz, ou arruma desculpa, mas eu sou humano. Quem não erra? Quem é que não erra? Mas Jó também era humano. Em Tiago capítulo 5, o verso 17, diz que Elias era homem sujeito à mesma paixão nossa, à mesma fraqueza. Eu trago isso em memória para dizer para vocês que muitas vezes nós pagamos um preço caro para viver num mundo corrupto e não faltar azeite sobre a nossa cabeça e as nossas vestes continuar branca. Porque é uma guerra, é uma luta. Tem muitos que fazem e estão impunes. Tem muitos que praticam o mal na casa de Deus, estão impunes, mas não ficará para sempre. Ouça, dói. Hoje eu não tive um dia muito legal, garganta está ruim ainda, e nariz entupido, mas não está escorrendo, acho que não. E nem o ouvido não está bem limpo, está meio entulhado com gripe, mas eu sentei atrás da minha mesinha de estudo e eu comecei a ler a palavra de Deus e sentia temor, temor, temor. E eu via Paulo dizendo: quem está de pé, cuida para que não caia. Não se orgulhe, porque és puro, porque tem muitas coisas querendo te sujar. E ainda que sejamos puros, mas ainda tem muitos caminhos para frente. Por isso que diz: não coloca coisa má diante dos seus olhos. O Salmo 15. O Salmo 15. Meus irmãos, praticando a retidão, deve ser essa nossa busca incessante. Nós sabemos que Jó, além de íntegro, ele foi chamado reto diante de Deus. Reto, íntegro e sincero. É aquilo que eu disse. No nosso vocábulo, ou como diz o caipira, no nosso palavreado, no nosso assunto, isso é tudo uma coisa só. Tá? É tudo uma coisa só. Agora, essas duas palavras, íntegro e reto, nós sabemos que dentro da Bíblia, num contexto assim de raiz, que eu não vou dizer se é hebraico, se é grego, não, dentro da Bíblia, aqui, você pode pegar qualquer Bíblia de estudo que vai explicar para você, que tem 3 significados. Primeiro, justo. Segundo, leal. Terceiro, obediente. Era como se Deus tivesse dito para o diabo: ei, Jó é um homem justo. Jó é um homem justo. E teve outros justos também. E Deus estava dizendo para o diabo: ele é leal. Todo o compromisso que ele faz,
todo papel que ele assina, ele cumpre. E depois, ele é obediente. Um homem justo, um homem leal, não tem outra coisa, tem que ser obediente. Vou encerrar, deixo para a próxima terça-feira esses 3 pontos, mas deixa eu dizer para você. Salmo 33 e o verso 1. Como pode uma pessoa hoje ser justo? Regozijai-vos no Senhor, vós justo, pois aos retos convém o louvor. A verdadeira adoração, a adoração que Deus aceita, tem que vir de pessoas que são retos, são tementes e justos diante de Deus. A Bíblia, irmão, ela diz que o Senhor deu testemunho de Noé. Deus deu testemunho dizendo: Noé é um homem justo. Agora observa-se bem. Naquela época, assim como nos dias que antecedeu o dilúvio, assim também aos dias em que nós vivemos. Se foi possível Noé ser justo, é necessário nós também ser justo. Interessante que 1 João, capítulo 3, verso 7, o Senhor está dizendo assim, vou citar outro verso. Pedro, e também no Antigo Testamento diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Não é verdade? Agora em 1 João, capítulo 3, e o verso 7, João está dizendo: sejamos justos, porque justo é o Senhor nosso Deus. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Ele quem? Quem? Deus. Amém? Já que você colocou aí, meu filho, coloca Gênesis capítulo 7, o verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante desta geração perversa. Tem lugar que é mais difícil de ser justo, mas o diabo é diabo aqui na roça. Mas imagina hoje uma pessoa que é um funcionário público, que é um político, que é um homem de negócio, ser justo, que é um homem que depende da balança, é um homem que usa a balança pesando, vendendo as coisas, é 1 quilo, em qualquer lugar vai dar 1 quilo, mas parece que é provérbio que diz, os senhores obreiros me ajudam nesse versículo, balança justa parece que agrada o coração de Deus. Não tem esse versículo? Mais ou menos assim? Procura aí. Se não tiver, coloca na sua mente. Na Bíblia não cabe mais, porque já tem o que é necessário. Acharam? Quando você me vê mexendo no celular aqui, eu estou procurando versículo da Bíblia. Porque de primeira a gente ia lá no final da Bíblia, não era? Lá tem a concordância. Hoje é o celular, irmão. A gente acha versículo. Achou, William? Provérbio 11, 1, coloca lá. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu, o quê? Prazer. Deixa eu parar aqui, porque para mim pregar é igual comer e coçar, é só começar. Vamos ouvir, Denilson, por favor, você mais sua esposa. E enquanto vocês cantam, vocês vão estar, antes melhor de cantar,
vocês vão estar dando testemunho. Depois ouviremos a Elaine. Você trouxe, minha filha? Pode louvar o Senhor? Você? Pode? Essa senhora morou aqui. Papai dela, pastor em Resplendor. Quem conhece Resplendor aqui? Levanta a mão. Parabéns. Você conhece, né? Resplendor. Pessoa amável, o pai dela está lá. Não sei se ele ainda preside a igreja, mas é homem de Deus. Vamos louvar o Senhor. Balança enganosa, ela aborrece a Deus, mas a balança justa, ela agrada o coração de Deus. Pode dar o testemunho, depois vocês podem cantar, porque agora que é 8h48. Deus abençoe.